TV Pampa, a TV dos gaúchos. Assista agora. Jornal da Pampa. Todos podem ser Sesc? Sim! O Paulo, que ama viajar, mas que também gosta de economia, pode aproveitar os pacotes de viagem do Sesc? Sim! E a Bia, que depois de 2 anos está voltando aos treinos, também pode aproveitar as academias do Sesc? Sim! Todos podem fazer parte do Sesc e ainda aproveitar teatros e eventos culturais, restaurantes, escolas, dentistas e muito mais. Faça já a sua credencial Sesc e aproveite! Sim! Jornal da Pampa. Oferecimento Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Criminalidade na região metropolitana. Porto Alegre é a 3ª capital mais violenta do país, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Desburocratização do comércio. Capital sanciona a lei que amplia o número de atividades econômicas dispensadas de alvará. No futebol, Grêmio encara Atlético Mineiro pelo Brasileirão com indefinição sobre a permanência de Soares. Pelo lado do Inter, Kudê estreia como técnico colorado em jogo contra o Bragantino e com presença da torcida. Boa noite, está no ar o Jornal da Pampa, ao vivo para todo o Rio Grande do Sul, chegando aos lares de mais de 11 milhões de gaúchos através da TV Pampa. O Jornal da Pampa também está ao vivo para todo mundo pelo nosso canal no YouTube, Facebook, Twitter e pelo site tvpampa.com.br. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontou Porto Alegre como a capital mais violenta entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O levantamento divulgado nesta semana também mostra o Rio Grande do Sul como um dos estados com maiores índices de violência. A pesquisa é realizada todos os anos pelo Fórum Nacional de Segurança Pública e leva em consideração dados de diversos órgãos oficiais. No ranking de 2022, Porto Alegre aparece como a 3ª capital mais violenta do país, à frente de São Paulo e Rio de Janeiro. No ano passado, 30 a cada 100 mil porto-alegrenses morreram de forma violenta. A percepção da população reforça esses dados. Um ex-vizinho meu foi assassinado aqui na subida da Borges. Com certeza aumentou. E a tendência é aumentar mais. Ia para os lugares e agora eu não me sinto tão seguro de fazer as mesmas coisas. No estado, o cenário não é diferente. O número de mortes violentas tem crescido desde 2019. No ano passado, o Rio Grande do Sul registrou 2.154 assassinatos. Alvorada e Rio Grande são os municípios mais violentos do estado e estão entre as 50 cidades mais violentas do país. Cada município tem suas características distintas, né? Agora, em 2023, no primeiro semestre, nós já conseguimos reduzir, comparado com o ano passado, 60%. E com certeza, no ano que vem, Rio Grande não estará nessa lista. Em 2019, Alvorada figurava em 6º em todo o país. Agora nós já conseguimos baixar para 41º. Nos primeiros 6 meses de 2023, o governo do estado contratou mais de 1.300 novos agentes de segurança pública. Desde 2019, o Piratini tem apostado no programa RS Seguro para reduzir os índices de criminalidade. A iniciativa concentra as ações das forças policiais nas cidades mais violentas, como Porto Alegre, Alvorada e Rio Grande. Uma cabeça humana foi encontrada na Vila Cruzeiro, na zona sul de Porto Alegre, na tarde desta sexta-feira. Ela foi deixada em uma calçada na Avenida Moab Caldas, dentro de um saco plástico. A Polícia Civil, o Instituto Geral de Perícias e a Brigada Militar estiveram no local para investigar o caso. O IGP confirmou que a cabeça é de um homem, mas a vítima ainda não foi identificada. Os envolvidos foram presos em flagrante. A operação segue em andamento para identificar a vítima e as motivações do crime. Já em Guaporé, na Serra Gaúcha, uma troca de tiros foi registrada na noite de quinta-feira. 4 membros de uma facção criminosa entraram em um confronto com a Brigada Militar. O tiroteio acabou em 2 mortes, uma prisão e um fugitivo.
A ação iniciou na madrugada desta sexta-feira, no bairro São José, após uma facção criminosa atirar contra a casa de um suposto rival. Com a aproximação da Brigada Militar, os 4 integrantes da organização confrontaram os agentes. Houve perseguição e tiroteio pela região central do município. Todos foram socorridos e levados até o hospital. 2 desses indivíduos vieram a óbito e um terceiro indivíduo que se encontra em boas condições, mas foi alvejado no braço nesse confronto e foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio contra os policiais. O 4º indivíduo fugiu e não foi capturado até esse momento. Sempre que a Brigada Militar estiver atuando em uma situação dessa natureza, a população pode permanecer tranquila que será usada a técnica e respeitada a legalidade. Entre os itens apreendidos estavam 2 revólveres calibre 38, um pino de granada e estojos no interior do automóvel roubado e utilizado na ação. As investigações prosseguem em busca do 4º integrante. Os 3 policiais militares que estavam sendo investigados pela morte de Gabriel Marques foram absolvidos da acusação de ocultação de cadáver. O Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul condenou apenas um dos réus por falsidade ideológica. A sentença foi de 1 ano de reclusão. O julgamento foi realizado entre a quinta-feira e a madrugada de hoje. Quanto à sentença de falsidade ideológica, a Justiça Militar considerou culpado apenas o soldado responsável por preencher o boletim de atendimento com informações adulteradas após o jovem ser abordado. É evidente que quando um faz, digamos assim, um relatório, que é o caso do BA, evidentemente que os outros têm acesso, os outros sabem que não iria fazer um relatório com que ainda mais que havia um sargento, que era um superior hierárquico. O crime ocorreu no ano passado em São Gabriel, na fronteira oeste do estado. O promotor afirma que vai recorrer da decisão. Entendemos que houve uma valoração equivocada da prova. Os 3 policiais militares também enfrentam outro processo pela Justiça Comum, por homicídio triplamente qualificado. Os réus seguem presos até a data do julgamento, que ainda não foi definida. O advogado Jean Severo, responsável por 2 dos acusados, declarou que a defesa está satisfeita com o resultado, mas ao mesmo tempo triste, porque o real assassino do jovem ainda estaria solto. Ele reforça que os soldados não cometeram o homicídio. Nesse fim de semana, algumas unidades de saúde estarão abertas em Porto Alegre. O objetivo da iniciativa é ampliar o acesso a serviços de saúde no período de inverno. Serão 6 unidades abertas no sábado e 3 no domingo. O atendimento será destinado a consultas médicas, de enfermagem e atualização do esquema vacinal. Amanhã, a partir das 10 da manhã, estarão abertas as unidades São Carlos, Bom Jesus, José Mauro Cerati Lopes, Moabe Caldas, Santa Marta e Conceição. O posto de saúde modelo estará aberto apenas para imunização contra a Covid, gripe e demais do calendário. Já no domingo, das 10 da manhã às 7 da noite, o atendimento ocorre apenas na São Carlos, José Mauro Cerati Lopes e Moabe Caldas. Confira horários e endereços no site prefeitura.poa.br. A seguir, você confere no Jornal da Pampa a previsão do tempo para amanhã e os destaques da dupla Grenal. O Jornal da Pampa volta já. Qual foi a última vez que você mudou? Não de look ou de love, que você mudou de verdade. Mudou o seu jeito de ver o mundo, mudou de atitude, foi além do que imaginava. Se dedicou, se superou, se reinventou. Mudar não é nada fácil. Quer mudar de verdade? Fazer curso técnico no Senac muda tudo. Cursos técnicos Senac. Comece a mudança. Todos podem ser Sesc? Sim! O Paulo, que ama viajar, mas que também gosta de economia, pode aproveitar os pacotes de viagem do Sesc? Sim! E a Bia, que depois de 2 anos está voltando aos treinos, também pode aproveitar as academias do Sesc? Sim! Todos podem fazer parte do Sesc e ainda aproveitar teatros e eventos culturais, restaurantes, escolas, dentistas e muito mais. Faça já a sua credencial Sesc e aproveite! Sim!
desta sexta-feira, a Prefeitura de Porto Alegre sancionou a lei que regulamenta os processos de licenciamento e fiscalização de atividades econômicas da capital. A medida amplia de 290 para 779 o número de atividades consideradas de baixo risco. Com a mudança, Porto Alegre passa a ser a segunda capital do país com o maior número de atividades dispensadas de alvará. Dos 115 mil estabelecimentos da cidade, agora cerca de 95 mil são considerados de baixo risco. Segundo a Prefeitura, a liberação não oferece perigo para a população. A gente ouviu a Vigilância Sanitária, ouviu bombeiros, que é órgão de competência estadual, ouviu a questão ambiental, tudo para consolidar. Então a gente tem uma lista responsável, né, com uma lista de classificação de risco responsável, que realmente a gente consiga focar nas atividades que geram maior impacto, que são médio e alto risco. A lei também alterou a fiscalização dos negócios de baixo ou médio risco, adicionando o critério de dupla visita. A medida visa tornar o trabalho dos agentes fiscalizadores mais orientativo. Se ele chega num local, ele encontra algo que está desajustado, em vez de multar a empresa na primeira oportunidade, ele autua a empresa só informando qual é a correção que ela tem que fazer e dando um prazo. Numa segunda oportunidade, se persistir o problema, é que ele vai multar. Os pequenos empreendedores comemoram a conquista, que pode melhorar o ambiente de negócios da capital gaúcha. Isso vai fazer crescer os negócios do micro e do pequeno e MEI, levando em consideração que muitas atividades foram abertas para a gente poder abrir e trabalhar com tranquilidade, prosperando o nosso negócio. A lista completa das atividades dispensadas de alvará pode ser consultada no site da Prefeitura de Porto Alegre. Uma ação organizada por um grupo voluntário distribuiu 1.200 refeições no centro da capital nesta sexta-feira. O almoço solidário acontece todos os meses e o prato da vez foi a paella campeira. Quem passou pelo Largo Glênio Pérez por volta do meio-dia teve a oportunidade de experimentar de graça uma tradicional paella campeira. Mensalmente, um grupo de amigos coordenados por Ronaldo Gomes, gerente do Mercado Público, combina esforços para oferecer refeições a quem mais precisa. Toda a ação é financiada com doações e conta com o auxílio do Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Qualquer pessoa, especialmente os mais necessitados, os vulneráveis, que o nosso mercado em sua volta tem muitos, né? Então nós resolvemos uma vez por mês realizar essa ação solidária. O grupo voluntário já se prepara para servir um grande churrasco no dia 12 de setembro, em comemoração ao mês da Revolução Farroupilha. A ocasião deve contar com apresentações de música gauchesca como Borguetinho. A expectativa é de superar a edição de março, que distribuiu 4.000 refeições e chegar a 1.000 quilos de carne. Quem quiser contribuir com a ação pode entrar em contato diretamente com Ronaldo pelo número 51 99971 2324. Depois de uma noite com chuva e trovoadas na capital, esta sexta-feira foi de tempo firme e poucas nuvens no estado. Além disso, os ventos úmidos e quentes fizeram a temperatura subir no Rio Grande do Sul. Vamos conferir no mapa como será o fim de semana. No sábado, o tempo permanece estável, com sol e poucas nuvens sobre o território gaúcho. As rajadas de vento ficam mais intensas, podendo chegar a 70 km por hora na maioria das regiões. E as temperaturas sobem à tarde. Na capital, os termômetros variam entre 18 e 28 graus. Em Gramado, na Serra, a mínima será de 14 e em Pelotas, no sul, 21 graus. Já as máximas ficam na casa dos 28 graus em Santa Maria, 24 em Passo Fundo e 27 graus em Bagé, na Campanha. No domingo, a passagem de uma frente fria sobre o oceano favorece o aumento da nebulosidade na metade sul, mas sem chuvas. Já na metade norte, o sol predomina entre poucas nuvens e os termômetros sobem à tarde. Na capital, a temperatura varia entre 16 e 28 graus. Em Gramado, na Serra, a mínima será de 12 graus e em Pelotas, no sul, 13. Já as máximas ficam na casa dos 27 graus em Santa Maria, 26 em Passo Fundo e 23 graus em Bagé, na Campanha. Chegou a hora de falar de futebol no Jornal da Pampa.
Para os gremistas que estavam com saudades, este final de semana tem jogo do Tricolor Gaúcho. Após a partida da última rodada ser adiada, o Grêmio retoma a disputa do Campeonato Brasileiro com o Iturbe à disposição. Já Soares ainda tem sua permanência indefinida. O Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro amanhã, em Porto Alegre, às 9 horas da noite. Mesmo com a partida decisiva contra o Flamengo na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil, o técnico Renato Portaluppi deve ir com a equipe titular para a disputa com o Galo. É um jogo difícil. O Grêmio não sabe se vai contar com Luizito Soares. Em princípio, Luizito deve estar em campo. Pode até ser despedida. Ou ainda jogar uma vez mais contra o Flamengo no jogo da próxima quarta-feira. E vai com 3 zagueiros? Quase que certo que sim. Aí Ferreirinha fica na reserva. Em ritmo de despedida, esta é a maior dúvida em relação a Luiz Soares. Renato não desmentiu